E aí, sabe, lá no século XVII, uma das maiores potências da Europa simplesmente decidiu invadir o Brasil. E a gente se pergunta, mas por quê? A resposta é uma mistura de açúcar, uma baita crise de sucessão e, claro, muita ambição. Bora entender essa história que é um verdadeiro jogo de xadrez geopolítico. Para a gente entender tudo direitinho, vamos dividir nossa jornada em 5 partes, ok? Primeiro, o que o Brasil tinha de tão especial. Depois, como uma confusão na coroa portuguesa meio que abriu as portas para o perigo. A gente vai ver a fúria holandesa, a invasão de Salvador e, por fim, como a resistência começou a se organizar. Então, vamos começar pelo prêmio. Lá no comecinho dos anos 1600, o Brasil era a joia da coroa portuguesa. Uma terra de uma riqueza absurda, mas com uma fragilidade que, olha, pouca gente percebia na época. Pensa neste número, 100 mil pessoas. Era basicamente essa toda a população do Brasil colonial. E o detalhe é que menos de um terço eram colonos brancos. Para um território gigantesco de dimensões continentais, isso era como ter um cofre enorme com pouquíssimos guardas. E o que tinha dentro desse cofre? Açúcar. Pode não parecer grande coisa hoje, né? Mas no século XVII, açúcar era o petróleo da época, o famoso ouro branco que bancava todo o Império Português. E essa máquina de fazer dinheiro não funcionava por acaso, não. Tudo girava em torno de um sistema bem amarrado. Fazendas enormes, focadas só na cana-de-açúcar, principalmente ali na Bahia e em Pernambuco. E tudo isso movido, de forma trágica, por mão de obra escravizada. Só que essa riqueza toda estava prestes a atrair uns olhares bem perigosos. E o gatilho para isso acontecer não estava aqui no Brasil. Estava a milhares de quilômetros de distância, no meio de uma crise de sucessão na Europa. A confusão toda começou aqui, ó. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morre em batalha. O sucessor dele, que já era bem idoso, morre logo em seguida. O trono ficou vago. E quem é que se aproveitou da chance? O rei Filipe II da Espanha, que era parente e simplesmente invadiu e tomou a coroa portuguesa para si. E foi assim que nasceu a União Ibérica. Por 60 longos anos, Portugal e Espanha estiveram sob o mesmo rei. E isso teve uma consequência direta e muito perigosa para o Brasil. Os inimigos da Espanha, de uma hora para outra, viraram inimigos de Portugal também. E o principal inimigo da Espanha naquela época eram os holandeses. Então, com a União Ibérica, eles passaram a ter um novo alvo no radar, a superlucrativa colônia do Brasil. E não era uma rivalidade qualquer, viu? Espanha e Holanda eram opostos em quase tudo, na religião, na política, na economia. Os holandeses lutavam por autonomia, por comércio livre, enquanto a Espanha queria controle total e impostos pesados. Era um verdadeiro choque de mundos. Bom, como a Espanha proibiu os holandeses de negociarem o açúcar brasileiro, eles criaram uma solução, digamos, radical, a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC. Imagina só, uma empresa com seu próprio exército e com permissão do governo para conquistar territórios. Era exatamente isso. O plano da WIC era ambicioso e bem direto: atacar Salvador, a capital do Brasil, e o coração do comércio de açúcar. O objetivo era claríssimo: tomar o controle da maior fonte de riqueza da colônia, enfraquecer a Espanha e, claro, lucrar muito com tudo isso. Enquanto isso, lá em Salvador, o pessoal da defesa se preparava como dava, mas era uma luta bem desigual. O padre Vieira chegou a descrever o desespero dos defensores de uma forma muito marcante. Ele disse que eles precisavam matar um inimigo para pegar a pólvora dele e só assim conseguir atirar no próximo. E para piorar tudo, o governador e o bispo da cidade viviam discutindo, e com isso as defesas ficaram paralisadas. Depois de meses de espera e nem um sinal dos holandeses, veio a pior decisão possível. A milícia foi mandada para casa. A cidade ficou praticamente desprotegida. E foi justamente nesse momento de vulnerabilidade total que a gigantesca frota holandesa apareceu no horizonte da Baía de Todos os Santos. O ataque que tanto esperavam e para qual já não estavam mais preparados, finalmente chegou. O ataque foi fulminante, um bombardeio naval pesado, seguido por um desembarque de tropas que foram tomando os fortes. Em questão de horas, os defensores que restaram simplesmente fugiram na calada da noite. O resultado, em menos de 24 horas, Salvador estava sob controle holandês. A capital tinha caído, mas a guerra estava longe de acabar. Na verdade, a derrota na cidade acendeu a chama da resistência no campo. A luta pelo Brasil estava só começando. Longe da cidade ocupada, os colonos que fugiram acabaram encontrando um novo líder, um líder improvável. O bispo Dom Marcos Teixeira,
Aquele mesmo que antes discutia com o governador. Pois é, agora ele se tornava o centro da resistência. E a estratégia foi genial. Sem um exército para um confronto direto, a resistência apostou na guerrilha. Pequenos grupos atacavam as forças holandesas, cortavam suprimentos e, aos poucos, transformaram o interior em um verdadeiro território hostil para os invasores. A cidade estava perdida, é verdade, mas a luta continuava de uma forma completamente nova. A invasão tinha dado certo, mas agora a ocupação estava se tornando um pesadelo para os holandeses. E a grande pergunta que ficou no ar foi: será que uma guerrilha local conseguiria expulsar uma superpotência global? O futuro do Brasil naquele momento dependia totalmente dessa resposta.